Bom, e após 10 anos de lutas históricas de movimentos negros pela equidade racial nos cargos políticos, a representatividade de pessoas negras nos poderes legislativo e executivo ainda registra avanços limitados no Brasil. Em 2016, a população negra ocupava 42% das cadeiras no legislativo e 29% no executivo municipal. Nas eleições de 2022, esses percentuais chegaram a 45% e a 33%, respectivamente. No Congresso Nacional, enquanto 20% dos deputados e senadores eram negros em 2014, essa população representava 26% em 2022. Essa análise faz parte de um levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos em parceria com o coletivo Comondata. Para analisar um pouco essa situação, da subrepresentatividade da população negra na política, que é mais de 50% do total de brasileiros, mas ainda tem esses números pequenos de representação, a gente conversa agora com o Neville Vilas Boas, que é professor do Instituto Federal de Goiás e também sociólogo. Ele já aparece aqui na nossa tela para conversar com a gente. Olá, professor, seja bem-vindo. Peço que para começar o senhor se descreva para o nosso público cego de baixa visão. Olá, Camila. Olá, Diego. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sou o Neville, um homem negro, cabelos crespos curtos, uso óculos, tenho uma barba grisalha. Nesse momento estou com uma camisa marrom clara e atrás de mim uma parede de fundo branco do laboratório aqui do Instituto Federal onde eu trabalho. Bom, professor, a gente apontou que houve algum avanço em relação à representatividade da população negra na política, mas isso ainda é muito pequeno em relação à porcentagem da população negra total no nosso país. Ao que se deve isso, professor? É o racismo mesmo escancarado? Sim, Camila, sem dúvida. E aí, para responder essa pergunta, nós precisamos partir da compreensão de que o racismo atua em duas esferas, né? Ele atua fora do sistema político e atua também dentro do sistema político. Atuando fora do sistema político, ele ainda dificulta a possibilidade, né, as aspirações de pessoas negras a adentrar a partidos políticos e a colocar os seus nomes à candidatura por uma série de fatores, né? Ainda a prevalência de situações econômicas desfavoráveis, da violência, enfim, de discriminações as mais diversas e múltiplas, atuando fora ainda do sistema político, impedindo que as pessoas negras adentrem os partidos e concorram. E dentro do sistema político nós ainda temos também bastantes desigualdades, né? Embora mais recentemente alguns mecanismos tenham sido criados, né? Enfim, só de 2014 para cá é que temos os dados de autodeclaração racial e étnica e são possíveis, né, de serem pesquisados e acompanhados, mas a gente tem visto também que dentro do próprio sistema político, do sistema partidário, do sistema eleitoral, ainda existem barreiras para cumprir as próprias regras, né, que o sistema político coloca para si. Então, sim, ainda temos barreiras que passam pelo racismo e pela falta de reconhecimento das lideranças partidárias da importância dessa questão. Professor, a existência de cotas, ela é suficiente para tentar reverter essa situação ou deveria haver outros tipos de políticas públicas também? As cotas são necessárias, mas as cotas por si não são suficientes, né? Elas são um mecanismo muito importante que primeiro apontam que existe esse problema, reconhece a existência do problema e cria ali primeiros mecanismos para que pessoas negras possam ingressar nos partidos políticos e concorrer a cargos, seja do legislativo, seja do executivo. Agora, só isso não basta. É preciso que os partidos, as lideranças partidárias reconheçam a importância disso, né? E que também haja, né, correto planejamento e a correta distribuição do financiamento para campanhas políticas de pessoas negras, né? A gente sabe o peso que o financiamento das campanhas ainda tem no processo eleitoral. É claro que isso vai obedecer a dinâmicas diferentes, a depender do cargo, né? Se no legislativo, se no executivo, né? Em qual esfera essa disputa eleitoral acontece, mas nós sabemos que muitas vezes, né, as candidaturas negras não são acompanhadas pelo financiamento, né? Nós temos ainda muitos problemas
de candidaturas que são apresentadas simplesmente para cumprir as cotas, mas que efetivamente têm pouco papel, pouca competitividade eleitoral, e isso passa, entre outras coisas, por garantir o financiamento adequado. Então, esse ainda é um dos principais obstáculos dentro do sistema político para que a gente veja mais pessoas negras ocupando cadeiras, seja no executivo, seja no legislativo. Professor, para finalizar, qual é a importância da representatividade de pessoas negras, da existência de deputados, vereadores, senadores, quem sabe um presidente, pessoas em cargos, de poder que sejam negros e negras? Bom, embora os estudos que relacionam raça, racismo e política sejam relativamente recentes, o movimento negro, os movimentos negros brasileiros, especialmente o movimento negro unificado dos anos 70 em diante, apontou muito veementemente essa subrepresentatividade de pessoas negras no sistema político também, além de outras esferas da sociedade. Então, esse já é um problema apontado há bastante tempo. Então, a importância da representatividade, ela passa, por um lado, no sentido de ter a população brasileira representada lá, no que diz respeito aos seus grupos étnico-raciais também. Não é possível que uma população como a brasileira continue tendo como representantes legislativos e agentes do executivo predominantemente pessoas brancas. Isso não condiz com a composição populacional da população brasileira, e isso implica no não atendimento de uma série de pautas importantes. Por outro lado, é preciso pensar também que a mera entrada de pessoas negras lá também não garante que essas pautas vão ser atendidas. Então, a representatividade ela precisa ser vista em dois sentidos. Tanto numericamente, do ponto de vista da equidade populacional entre a população negra no Brasil e os representantes negros nos cargos políticos, mas também é preciso ter representantes que estejam atentos para as necessidades e demandas da população negra, das populações mais pobres, periféricas. Então, não é só essas pessoas entrarem nesses cargos, elas entrarem e atenderem, a partir dos seus programas e planejamentos políticos e a partir da sua atuação política, atenderem às pautas que são fundamentais para a população negra no Brasil. A gente conversou com o sociólogo Neville Vilas Boas, professor do Instituto Federal de Goiás. Muito obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo e uma boa tarde. Boa tarde.